Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Dentro do nosso atual sistema político, uma das principais críticas que ouvimos por aí é a quantidade de partidos que existem no Brasil. São 32 partidos registrados no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. 28 destas siglas têm representantes na Câmara dos Deputados. Será que muito partido significa muita representatividade? Ou o que aumenta mesmo é só aquela confusão na cabeça do eleitor? A gente conversa sobre este e outros assuntos com um dos fundadores do PT, o ex-deputado Marcos Aurélio Ribeiro. Junto com outros parlamentares como Eduardo Suplicy, Marcos Aurélio Ribeiro deixou o MDB, pelo qual tinha sido eleito em 1978, para fazer parte da primeira bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, é uma honra receber o senhor. Muito obrigado por participar aqui do Memórias. Eu é que agradeço a oportunidade de trazer uma contribuição para a memória da Assembleia Legislativa, da época em que o Partido dos Trabalhadores foi fundado. É importante dizer que, na época, nós tínhamos o bipartidarismo, apenas Arena e MDB, dois partidos que na verdade, não tinham representatividade. Foram partidos impostos pela ditadura militar, um era o governo e o outro era a oposição. Com a abertura que houve em 1979, 1980, foram fundados 5 partidos naquela oportunidade, não é? E o PT foi um deles. Nós saímos de um bipartidarismo falso e imposto para uma liberdade de organização partidária que surgiram alguns partidos com conotação ideológica, um partido de situação que foi a Arena transformada em PDS, o MDB, que era o partido de oposição e que se refundou como PMDB, por uma imposição da legislação que proibia a utilização de nomes de partido que não tivesse a expressão partido no nome, né? Então eram imposições da ditadura. E surgiram alguns outros partidos, o PTB, o PDT e o PT, né? Os 3 partidos com a sigla trabalhista. O Partido dos Trabalhadores surgiu na época de movimentos sociais, do movimento sindical, de movimentos da sociedade como um todo, e com o apoio de muito poucos parlamentares. Aqui em São Paulo nós éramos 6 deputados eleitos pelo MDB que participaram da fundação do PT. Na Câmara dos Deputados foram 3 deputados federais que participaram da fundação do PT, e nada mais que isso. Essa foi a primeira bancada do PT em âmbito nacional e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tinha deputado também em Minas Gerais e em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, mas estas eram as únicas bancadas do partido na época da fundação. Deputado, o senhor falou um pouquinho do cenário que a gente vivia nesse comecinho de década de 80, mas o nascimento de um partido tinha um significado muito importante naquela época, porque o senhor me ouviu falando que hoje tem esse monte de partidos, se discute a criação de mais partidos agora, e parece que se cria um, se cria outro, tem uma sigla aqui, outra ali, e parece que para a gente já não faz mais diferença, de tanto que tem. Não era assim. Não, na verdade o PT, principalmente, foi fundado com uma clara, ideologicamente definido, com o objetivo de representar um segmento da sociedade, assim como os outros partidos. Então, não existe espaço para conteúdo ideológico de mais do que meia dúzia de partidos. O restante é legenda de aluguel. O que nós temos hoje são legendas de aluguel que servem apenas para negociar tempo de televisão, para negociar
o fundo partidário, para negociar aquilo que interessa para os donos do partido. Então, nós temos aí partido que tem um único dono em âmbito nacional ou num determinado estado, e pessoas sem nenhuma representatividade, sem nenhum conteúdo, fundando partido. Ou então, até para negociar, como se vê... negociar apoio para outro. Apoio para o governo, para negociar a saída de partido político, na medida em que tem uma janela que o deputado pode mudar de legenda para fundar um novo partido. Uma reforma política é necessária no país para acabar com essa farra de criação de partido apenas para atender interesse individual, para atender interesses econômicos, financeiros e interesses inconfessáveis, né? Que os impublicáveis, que os seus fundadores acabam utilizando. O exemplo mais gritante desse mau uso da fundação de partido é o ex-prefeito de São Paulo, que fundou um partido, agora diz que vai fundar outro, e provavelmente vai fundar um a cada 4 anos para fazer as negociações. O ex-prefeito Gilberto Kassab, que fundou um partido, já está falando em fundar um outro partido, e a seguir, nessa toada, né, vai fundar um a cada 4 anos, porque a cada 4 anos haverá insatisfeitos que querem mudar de partido e para negociar com o governo e para negociar apoio, que a gente sabe em que medida isso é negociado. Quer dizer, estamos falando da fundação de um partido que significava algo quase que sagrado naquela época. Naquela época havia sentido em falar em fundar um partido, pela conjuntura que eu coloquei logo no início. Nós tínhamos um bipartidarismo que era uma coisa falsa, era uma coisa imposta pela ditadura. A Arena e MDB, que eram os dois partidos, não tinham nenhum sentido. A fundação da Arena e do MDB, durante o regime da ditadura, todo mundo queria entrar na Arena. Para fundar o MDB, foi quase que uma tentativa que foi feita de fundar o MDB, quase que ele não sai. Por quê? Porque ninguém queria ser oposição à ditadura. Todo mundo tinha medo. Não, tinha medo, né? Eu fui fundador também do MDB. Eu assinei a inscrição como fundador do MDB em São Paulo. Mas, na verdade, havia muito pouca gente que tinha coragem de dizer que era oposição. Era uma oposição consentida, porque o regime militar queria aparentar que existia uma democracia, então abriu a possibilidade de fundação de um partido de oposição. O único, era uma oposição consentiva. Num primeiro momento, não é? A oposição era uma coisa quase que simbólica, não é? Depois, é lógico que com a insatisfação com o regime militar, com a ditadura, na medida em que as pessoas começam a sentir a vontade e criar coragem para se opor ao governo, é que o MDB foi crescendo e se transformou num partido muito maior. De tal maneira que, em 72, a eleição foi uma farsa, né? Mas em 74 o MDB ganhou no Brasil inteiro. Só para ter uma ideia, no estado do Paraná, o MDB tinha, na época, 14 candidatos, elegeu 15 pela votação de legenda. Então, houve, assim, uma reviravolta. Por isso é que depois resolveram acabar com a Arena e MDB e permitir criar outros partidos. Quando permitiram criar outros partidos, não é que surgiu a possibilidade, então, de criação e fundação de novos partidos políticos. Que foi a primeira bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia. Partido Trabalhador na Assembleia Legislativa. Vamos falar o nome de todo mundo que estava aqui? Vê se eu estou esquecendo de alguém. Eduardo Suplicy, Sérgio dos Santos, o senhor, João Batista Breda, Geraldo Siqueira e Irma Passoni. Esqueci de alguém. Não, todo mundo. Éramos 6, são os 6 que estão aí. Já na eleição de 82, o PT elegeu aqui uma bancada de 9 deputados. E como é que foi essa transição? Que o senhor contou que esse pessoal, esse grupo fazia parte do MDB, e aí houve a liberação para criar o PT, vocês criaram, e aqui na Assembleia, como é que foi essa mudança? Olha, o PT na Assembleia Legislativa era o único partido de oposição
real ao governo. Mas isso vocês já estavam acostumados, porque já eram do MDB. Já éramos do MDB. O governador era o Maluf, né, governador de São Paulo. O PMDB, criado na Assembleia Legislativa, fazia uma oposição mais leve, né, ao governo. O PDT e o PTB, na verdade, não faziam efetivamente oposição. Num primeiro momento, inclusive, foi criado o PP, que tinha um único deputado aqui na Assembleia, que era o Valdemar Chubassi, que era uma figura extraordinária. Embora o PP fosse uma dissidência do pessoal que tinha deixado a Arena, ele era ligado ao Setúbal, era um indivíduo extremamente decente. E nesse período aqui na Assembleia Legislativa, né, nós tínhamos uma maioria governista, né, e a oposição somada era a minoria, mesmo todos os partidos somando como oposição. E a bancada do PT era muito aguerrida, né, nesta fase. Eu fui líder do PT durante 5 anos aqui na Assembleia Legislativa. Os 3 primeiros anos após a fundação, na primeira legislatura, e na segunda legislatura também por mais 2 anos. A bancada era realmente a única que fazia oposição ao governo Maluf o tempo todo, em toda e qualquer postura do governo, por não concordar com a própria eleição do governador, a forma como foi eleito e as atitudes do governo que já indicavam naquela época, né, que como é que seria um governo sem compromisso com a honradez, com a honestidade. Houve na Assembleia Legislativa vários episódios de denúncias de corrupção no governo Maluf. O PT, essa bancada da Assembleia Legislativa foi fundamental para a organização do PT. A exigência da legislação na época é que nós tivéssemos o partido organizado em 9 estados, né? Havia uma dificuldade muito grande de organizar o PT no Brasil todo. E a nossa bancada aqui na Assembleia Legislativa, o pessoal dos gabinetes da Assembleia, principalmente da liderança, como eu era líder, é que saíram pelo Brasil todo para ajudar a organizar o partido, porque havia uma burocracia a ser atendida, que, por exemplo, no Acre, como é que nós íamos atender a burocracia? E nós conseguimos organizar o PT no Acre. O PT é fortíssimo no Acre hoje, e no norte do mas país. Mas naquela época ninguém sabia como é que atendia, como é que fazia a ficha, como é que preenchia, como é que fazia a ata, como é que levava isso no Tribunal Eleitoral. Todo mundo apostava que o PT não atenderia a legislação. E atendeu graças a essa bancada de São Paulo, né, que saiu pelo Brasil ajudando a organizar o partido, e graças, óbvio, à bancada federal, que também, embora menor ainda, tinha uma pequena estrutura que possibilitou que isso acontecesse. Acho que esse papel foi importantíssimo, embora no PT tenha nascido com alguns grupamentos radicais, que hoje continuam dentro do PT, ou alguns saíram, fundaram o PSOL e outros partidos, né, que entendiam que o PT não deveria ter deputado, os deputados eram colocados como pessoas não confiáveis, né? Só por ser deputado? Só por ser deputado, né? Principalmente porque tinham vindo do MDB, né? Mas foi essa pequena estrutura de parlamentares do PT que viabilizaram a organização desse partido em âmbito nacional. Principalmente no aspecto do atendimento da burocracia. É lógico que não teria sentido, não teria conseguido também se não houvesse o apoio das entidades sindicais que se afiliaram ao PT, dos movimentos sociais que aderiram ao PT, que ajudaram nessa organização. Quer dizer, a estrutura era bem simples, se fosse pensar num Brasilzão inteiro, desanimava até. Desanimava, tanto que a aposta generalizada dos caciques dos demais partidos é que o PT não conseguiria organizar a sua estrutura nos 9 estados que era exigência.
né? Todo mundo dizia, não, São Paulo organiza porque tem toda a base sindical, de movimentos sociais. Organiza em Minas porque tem, organiza no Rio de Janeiro porque tem também. Agora, no resto do Brasil, ninguém acreditava que se pudesse organizar, né? Mas acabou sendo organizado e sendo cumprida a legislação, né? Por quê? Porque os advogados que nós tínhamos aqui saíram pelo Brasil afora, orientando e fazendo com que todas as exigências acabassem sendo cumpridas. Para não repetir a história da Marina, né? Quer dizer, para não acontecer o que aconteceu com a Marina agora, há pouco tempo, quando ela quis fundar a rede. Né? Mas que lá, na época, foi colocado pessoas que sabiam fazer o necessário para cumprir as exigências da legislação, né? Para não acontecer de ter tudo devolvido pelo Tribunal Eleitoral e negado o registro. Que era uma questão de honra também, fazer essa oposição vingar aqui? Aquilo era uma questão, eu acho que fundamental para a democracia no país. Eu acho que a fundação do PT tem esse sentido, né? De repente, o Brasil virou realmente um país que a democracia começou a ser implantada e isso contribuiu e muito, né? O pluripartidarismo faz sentido, é lógico, os partidos têm que ter algum sentido, algum conteúdo, não pode ser legenda de aluguel, né? E a fundação do PT, acho que veio nesta linha de criar um partido que tinha conteúdo ideológico, tinha representatividade, né? Não tinha os vícios que acabou apresentando depois, né? Com o comprometimento com o mal feito, né? Vamos falar no próximo bloco um pouquinho do PT hoje, da avaliação que o senhor faz? Pois não. Como fundador, né, do partido? Daqui a pouquinho a gente volta então com mais memórias. Não sai daí. Até já. Marcos Aurélio Ribeiro, um dos fundadores do PT e o homem que fez parte da primeira bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa, é o nosso entrevistado hoje aqui no Memórias. Deputado, o PT fez 35 anos, fez aniversário de 35 anos, fazendo uma série de avaliações do que precisa ser repensado, do que precisa ser revisto, falou muito da necessidade de uma reforma política e do combate à corrupção. O senhor, em algum momento, se arrependeu de fazer parte desse partido? Não, não me arrependi porque o PT que nós fundamos, né, era completamente diferente do PT de hoje, né? O que o senhor diz como completamente diferente? Começar pela estrutura que o partido não tinha, né? O PT não tinha sede na época. A primeira sede do PT era no escritório do deputado federal Ayrton Soares, que foi transformado em Diretório Nacional do PT. A primeira sede do Diretório Estadual do PT em São Paulo, nós alugamos uma sala na rua Santo Amaro, na Bela Vista, e precisávamos comprar mesas e cadeiras para mobiliar ali o local. Para mobiliar, para ter uma sala de reunião, algumas mesas para o pessoal do diretório. O PT, nessa época, vivia muito de empréstimo que nós tomávamos na Caixa Econômica do Estado aqui, em nome dos deputados, para passar para o partido, para pagar funcionário, para gastar com material do escritório. Sabe como nós mobiliamos essa primeira sede do PT aqui em São Paulo? Como? 2 assessores meus na liderança vieram com uma notícia que estava havendo um leilão de imóveis, mesas e cadeiras na Justiça Federal. E que nós poderíamos mobiliar essa primeira sede baratinho. Precisavam comprar umas 10 mesas, uma com as respectivas cadeiras, e mais umas 20, 30 cadeiras para
ter uma sala de reunião para funcionar a sede. Foram para o leilão, chegaram para a máfia do leilão, sempre funcionou, chegaram na máfia do leilão, olha, nós somos do PT, precisamos comprar 20 ou 30 cadeiras, mesas e tal. O pessoal da máfia, olha aqui, esse lote aqui é do PT, ninguém dá lance. Compramos a preço de banana e mobiliamos a sede do PT. Com móveis usados. Com móveis usados, arrematados num leilão a um preço baratíssimo. Esse era o PT. Quer dizer, não existia luxo, mas existia muito orgulho. Não existia as sedes hoje sustentadas com o dinheiro que... Lógico, o PT hoje tem contribuições que são feitas pelos associados, tem fundo partidário, tem recursos, não é? Mas aquele PT era um PT que realmente despertava o orgulho de quem participava no PT. Fazia-se, na época, venda de estrelinha, vendas de broches, de camiseta, para sustentar o partido. Hoje o fundo partidário e outras contribuições é que sustentam o partido, que tem essa posição aí de megalomaníaca, né? Dinheiro sobrando, saindo pelo ladrão, sem qualquer relação com o saindo pelo ladrão. Esse era o PT que eu ajudei a fundar. Não me arrependo de ter fundado esse PT. Um partido comprometido com a classe trabalhadora, comprometido com os movimentos sociais e queria modificar o Brasil. Modificou? Acredito que modificou em algumas coisas. O partido mudou. Uma coisa importante, né, da modificação que o PT fez no país foi a preocupação com o social, uma melhor distribuição de renda. Isso realmente mudou. Mas o partido mudou para pior, né, na medida em que tudo aquilo que criticava a luta que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa contra a corrupção que era denunciada no governo Maluf, aí sim, não é que eu me arrependa, eu fico triste de ver o Maluf ao lado do Lula, ao lado da Dilma, né, posando de paladino da moralidade. Né? Aquele combate à corrupção que era feito na época, né, hoje todo ele é feito através de denúncia contra o próprio PT, né, que não consegue explicar, né, o que aconteceu na Petrobras, o que aconteceu na Mensalão e o que vem acontecendo em todos os órgãos do governo, porque a história de mensalidade para deputado, para votar a favor do governo, a história de mensalão, de corrupção, petrolão, não é? Acaba não sendo explicado. E não adianta dizer que os outros fazem, certo? Não adianta dizer que foi traído. O importante é dizer, olha, foi feito, punir, cortar na própria carne, dizer, olha, houve erro. Muito bem, então punam quem foi e muda o comportamento. Agora, dizer que todo mundo faz, então pode fazer, aí causa tristeza. Não o arrependimento de ter fundado o partido que eu acreditava lá atrás. Esse que está aí não é o PT que eu fundei. Bom, o senhor pode criticar, porque o senhor é um dos fundadores. Agora, eu queria que o senhor contasse para a gente quando é que o senhor tomou a decisão de sair. Hoje o senhor não faz mais parte do partido e o senhor saiu bem antes de Petrolão, de Mensalão. Eu saí em 1985, quando se discutia na Câmara Federal a eleição indireta para presidente da República. Havia dois candidatos, um era o Tancredo e o outro era o Maluf. Havia uma discussão interna, travou-se uma discussão interna dentro do PT, se o PT deveria, com a bancada que tinha no Congresso Nacional, votar no Tancredo ou não votar no Tancredo. É lógico que ninguém dentro do PT teria coragem, naquela época, de defender o voto no Maluf. Né? Hoje eu já não sei se defenderia ou não, porque, afinal de contas, o Maluf hoje é companheiro do PT. Né? Na época, então, as duas opções existentes eram ou vota no Tancredo ou não vota em nenhum. A nossa posição era de votar no Tancredo, porque... conhecendo o Maluf como nós conhecíamos na Assembleia Legislativa, qualquer outra solução era melhor do que o Maluf presidente da República. Né?
E a posição dos malufistas, tanto aqui na Assembleia Legislativa como em todo o âmbito nacional, era o seguinte: votem no Maluf ou não votem no Tancredo. Então tinha duas maneiras de ajudar o Maluf ganhar a presidência da República. Uma era votando no Maluf. Essa estava descartada totalmente. Totalmente, não. E essa era declarada, era um malufismo e tal. E havia a forma disfarçada de ajudar o Maluf, que era não votar no Tancredo. E nós éramos contra essa posição. Acabou prevalecendo numa decisão do Diretório Nacional que a bancada teria que votar, teria que se abster de votar. A bancada, na época, tinha 3 deputados: José Eudes, Bete Mendes e Ayrton Soares, que decidiram que votariam no Tancredo de qualquer maneira. Não é? E aí começou a tramitar no diretório do PT uma proposta de expulsão daqueles que tinham contrariado a decisão e tinham ido votar no Tancredo. Não é? Os 3 decidiram que, não esperar nenhum processo de expulsão, não aceitavam, achavam que tinham cumprido para o Brasil a melhor posição, que era impedir que o Maluf se tornasse presidente da República, e decidiram sair do partido. Como eu tinha apoiado essa posição, eu tinha um compromisso com ela. E por ter esse compromisso com a posição de votar no Tancredo contra o Maluf, eu acabei acompanhando os 3 e saindo do PT deste momento. Como é que foi essa decisão, deputado? Sair de um partido que o senhor ainda acreditava e que o senhor ajudou a fundar, veio alguém e disse, não faz isso, repense ou não? O senhor achou que na época ninguém se importou? Como é que o senhor vê isso tanto tempo depois? Eu acho que tinha gente que se importava, teve principalmente algumas lideranças sindicais que a gente tinha um muito bom relacionamento. Um que era deputado estadual aqui na época, Anísio Batista, e outros que tinham um compromisso com o PT, compromisso com a construção de uma proposta para o país, né? Vieram falar, não saia. Repense. Repensa, não saia. Mas se os outros saíram, eu achava que tinha que sair. Agora, eu acho que tinha muita gente que estava feliz e torcendo para que saísse realmente, porque em política não existe espaço vazio, certo? Na medida em que sai, o outro vem e ocupa, né? E é lógico que a minha posição de liderança dentro do partido, na Assembleia Legislativa, saindo significava deixar um espaço vazio para que outros ocupassem. E, lógico, tinha muita gente de olho em ocupar esse espaço que acabou ocupando. Não sei se para melhor ou para pior. Hoje, na época, não teria essa avaliação. É o que se chama hoje de fogo amigo, que existe dentro do partido, que a gente ouviu tanto na eleição. É verdade. Hoje tem o fogo amigo, que se fala tanto. Na época não se falava isso, mas já existia. Né? Só mudava o nome, Só então. mudava o nome. Até os cientistas políticos mais críticos, né, ao governo do PT, assumem que aconteceram, sim, muitos avanços na área social, principalmente por meio dos programas de transferência de renda. Porém, o que pega mesmo é essa questão de que, quando era oposição, colocava o dedo na ferida. E agora que é governo, não é bem assim. Eu acho que é importante também dizer o seguinte, né? O PT hoje, né, não tem compromisso com a verdade. Porque quando você fala... Eu reconheço e digo que o PT fez avanços, trouxe avanços para o país, né, por uma honestidade intelectual. Né? Eu sou obrigado a reconhecer o que foi feito de avanço, embora eu discorde do PT que está aí, mas eu sou obrigado a reconhecer isso. O PT não tem essa honestidade, porque quando você fala em avanços sociais, o PT não tem a honestidade de reconhecer que o programa, por exemplo, o Bolsa Família, quem criou, quem implantou primeiro foi o Fernando Henrique Cardoso. Qual é o problema que existe? Dizer, olha, o Fernando Henrique criou e eu aperfeiçoei. E eu melhorei. E eu melhorei, certo? E o Fernando Henrique, quando fez isso, não fez por invenção dele, fez porque tinha alguém propondo que era do PT, que era o Suplicy. Né? Então, eu acho que essa falta de honestidade
intelectual é muito ruim, porque você, quando imagina que um partido político quer construir uma sociedade melhor, tem que ter essa honestidade, reconhecer o que os outros fizeram, e também reconhecer o que fez de errado e procurar corrigir. Agora, tudo que eu fiz de errado, não, eu só estou fazendo o que o outro fez. Tudo que eu estou fazendo de certo, ninguém fez. O Brasil começou depois de mim. Isso não existe. E essa questão de colocar a culpa sempre na imprensa golpista também, na mídia... Essa história de colocar... Que é muito discutível. Essa história de colocar a culpa na imprensa me cheira muito a uma vocação autoritária, ditatorial, de querer calar a imprensa, certo? Por mais que eu discorde do que o jornalista escreve, eu leio, até para saber, até para conferir, aferir se eu estou pensando corretamente, não é? Então, eu defendo a liberdade de imprensa, eu quero saber o que os outros pensam também. Agora, só a posição oficial, só uma versão, isso é péssimo para a democracia, isso é ao contrário da democracia, né? Isso você vai encontrar no nazismo, no stalinismo, aí sim é o pensamento único. Não é aquilo que o PT defendia quando foi fundado. Deputado, como é que ficou a amizade com esses fundadores? Esses outros 5 que faziam parte aqui da primeira bancada, que passaram essas dificuldades todas, que foram lá, deram força no leilão para comprar os primeiros móveis ali Não, a amizade continua. Né? Eu, pessoalmente... Ela não foi abalada por essa saída? Lógico que há um certo afastamento. Eu me afastei da vida política, não tenho mais militância político-partidária, não é? E lógico que quem continuou tendo, tem. Mas a gente consegue, eu pessoalmente consigo separar a amizade. Então, me relaciono bem com todos, até hoje, né? Me relaciono bem com... A gente se vê muito pouco, né? O Sérgio Santos faleceu num acidente, o Breda, vejo... João Batista Breda. João Batista Breda eu vejo de vez em quando. Tem umas comemorações aqui, né, que eles costumam vir também, o senhor é convidado. O Geraldinho hoje está em Brasília, o Suplicy a gente acompanha pela televisão, vejo de vez em quando. Mas em relação, do ponto de vista de amizade, eu acho que não há amigos, política à parte. É verdade, é mais ou menos isso. Né? Vamos chamar então mais um intervalo? Sim. E a gente precisa no próximo bloco contar a história do senhor, né, de pequenininho até a hora que entrou na vida política. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias, não sai daí. Até já. O deputado Marcos Aurélio Ribeiro, um dos fundadores do PT e deputado que fez parte da primeira bancada aqui na Assembleia Legislativa no Partido dos Trabalhadores, é o nosso entrevistado do Memórias de hoje. Deputado, quando o senhor saiu do Partido dos Trabalhadores, depois de ser um dos fundadores e um dos membros tão importantes para o fortalecimento do partido no país até, né, não só no Estado, o senhor podia ter ido para uma outra legenda ou ter esperado um tempo e pensado melhor, mas o senhor saiu da vida política, é isso? Por quê? O senhor saiu decepcionado, magoado e não quis mais saber? Não, eu fui para uma outra legenda porque eu tinha mandato ainda, eu saí no meio do segundo mandato, fui para o PMDB. E disputei a eleição de 1986 ainda no PMDB. E essa eleição eu perdi, não fui eleito, né? Depois fiquei no governo Quércia, o Quércia foi eleito governador, eu fui para a Secretaria das Culturas, com a Beth Mendes, que era secretária, fiquei 9 meses como chefe de gabinete. Depois saí da Secretaria de Cultura e fui para a minha atividade profissional como advogado, que estou até hoje. Não disputei mais eleição, porque a eleição virou uma coisa proibitiva. Nas eleições que eu disputei, tanto pelo MDB, que na época
havia o grupo autêntico do MDB e o custo de campanha dos deputados ideológicos do MDB era baixíssimo. A eleição que eu disputei no PT não tinha custo, todo mundo era voluntário para fazer campanha. Depois da eleição de 86, na eleição seguinte, era praticamente impossível disputar a eleição. Eu nunca tive patrocinador de campanha, né? E a forma de arrecadar fundos para disputar a eleição passou a ser uma coisa inaceitável. Então, a partir daí, houve um desinteresse de participar de eleição e é melhor cuidar da vida na atividade profissional que eu tenho, que eu escolhi lá atrás para ser advogado e continuar advogando. Uhum. E se tornar um eleitor muito crítico, né? Por conhecer essa história toda. Quem conhece os bastidores da política, quando o eleitor vem dizer por que vota, por que não vota, e quando se procura votar de forma coerente e ideológica, definir o voto de uma forma ideológica, para a gente é fácil. O difícil é que a eleição no Brasil não é definida, o voto no Brasil não é definido por questão ideológica. Ninguém vota em partido, ninguém vota pela posição que o político... Ninguém, eu estou cometendo uma inverdade. A maioria das pessoas votam por interesses, às vezes, muito paroquiais, por questões menores. Até vendem o voto. E o vender o voto pode ser a venda em dinheiro, famoso par de botina lá do antigo, um pé antes, o outro pé depois. Ou a promessa de um favor. Ou um favor, ou um emprego, ou coisas desse tipo. Infelizmente, vota pelo Bolsa Família, vota pela mensalidade disso ou daquilo, é o que acaba acontecendo. Então, o voto no Brasil ainda é definido, na sua grande maioria, dessa forma. E, infelizmente, acaba dando os resultados que nós temos aí. Eleições para deputado que não tem compromisso nenhum com a democracia, só vai lá defender interesses, e esses interesses a gente nunca sabe exatamente quais são. Agora, deputado, o senhor acha que a solução que se fala tanto é a reforma política, que agora até o Partido dos Trabalhadores defende essa reforma, dizendo que existe sim, e precisa existir sim, um financiamento público de campanha, precisa se mudar essa questão aí do voto proporcional, aí entram aquelas listas abertas, fechadas, eu acho que o eleitor também não entende muito bem ainda o que é o quê. Olha, a necessidade de uma reforma política todo mundo hoje admite, é necessário, porque 32 partidos que não significam nada realmente não tem sentido a existência desses partidos. O país comporta, obviamente, tem espaço para ter aí meia dúzia de partidos, como eu já disse, com conteúdo ideológico, um partido de esquerda, um partido de direita, um partido conservador, um partido progressista. Então, e aí cada um com a sua ideologia mais forte ali. Agora, o método, o sistema eleitoral precisa ter alterações. Não tem sentido um Enéas ter 1 milhão de votos e eleger alguém com 400 votos. Porque hoje se puxa, tem os puxadores. Então, o voto de legenda traz essa distorção. Por outro lado, o voto só avulso, só o majoritário, também, só no mais votado. O mais votado também vai apresentar outro tipo de distorção. Aí se presta a manipulação de caráter econômico, vai eleger só quem tiver muito dinheiro. A história de lista fechada, eu pessoalmente acho que a melhor solução realmente é que tenha um distrital misto, que você eleja uma quantidade para o legislativo através do voto distrital, aí obriga aquele candidato do voto distrital a ter um vínculo mais próximo do eleitorado e a eleição se dá na escolha majoritária dentro do distrito, e a possibilidade de uma votação
de indicados pelo partido, uma quantidade menor. Isso é para preservar grandes lideranças, grandes nomes, para não ter, obrigar, por exemplo, que um Lula tenha que disputar uma eleição só num distrito lá em São Bernardo do Campo. Ou dentro do PSDB, que um Fernando Henrique tenha que disputar só no distrito dele, na capital. Quer dizer, isso também apequena muito o grande líder. Então, eu acredito que uma quantidade menor poderia ser através de lista. Mas só lista fechada também aí coloca todo mundo, o eleitor passa a deixar de escolher, porque quem escolhe é o partido. E o partido fica com todo ali o poder em colocar, fazer essa ordem dessa lista. E a questão do financiamento público de campanha, financiamento público, não dá para dizer que o Estado tem que financiar a campanha eleitoral. Financiamento público não faz sentido. Do jeito que está também, o financiamento por empresas, daqueles que vão ter depois o mandato e defender os interesses dessa empresa, está provado que isso também não é uma solução correta. Qual é a alternativa? Eu, pessoalmente, acho que a escolha deve ser um financiamento privado de campanha, mas com limitações de contribuições, né? Pode até haver contribuição de pessoa jurídica, não vejo problema que a pessoa jurídica, mas ela não pode dar 5 milhões, 50 milhões para uma campanha eleitoral. Então, na medida em que existam as limitações, o financiamento, na minha opinião, deve continuar privado. O financiamento público é passar a conta para a viúva, né? Quer dizer, mais uma conta, né? Não tem sentido isso também. Você que paga imposto vai pagar o financiamento da campanha. Essa a verdade. Bom, deputado, eu tenho até que pedir desculpa para o senhor, porque a gente sempre começa ao contrário os programas, perguntando da vida, da infância, mas o senhor tem uma contribuição tão grande para o debate atual da política que eu inverti, acabei perguntando do que o senhor pensa do PT no momento, e a gente acabou falando de reforma política. Agora, conta pra gente, nesses minutinhos finais, como é que o senhor entrou para essa questão, porque apesar de não estar mais na política, o senhor continua um ser político, o que é importante demais, né? Mas o ser humano é sempre um ser político, embora às vezes a pessoa não tenha consciência, né? Ou até acha isso ruim. O que eu disse, eu não tenho hoje militância político-partidária. Agora, atividade política a gente tem constante na vida o tempo todo. Isso, né? É um orgulho e tanto. Então, não tem como. Bom, eu sou do interior, eu nasci em Cássia dos Coqueiros, no interior de São Paulo. Em 1945, assim que acabou a guerra, né? Estudei lá, depois estudei em Ribeirão Preto. Fiz 6 anos de curso ginasial em Ribeirão Preto. Conheço bem essa cidade bonita, viu? Só que é a minha, só. De Ribeirão Preto, depois eu vim para São Paulo, eu fiz aqui técnico em contabilidade na época, e vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Entrei em 1964. 15 dias depois, a faculdade foi metralhada e houve o golpe. Então, eu entrei na faculdade assim que houve o golpe, saí 15 dias depois do ato institucional número 5, em 1968. Tive uma militância política dentro da faculdade durante os 5 anos, de movimento estudantil, atividade, na época, muito efervescente. Então, a ditadura em 64, 15 dias depois, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, enterro do secretário da Segurança porque metralhou a faculdade. Durante esse período, longas passeatas em 1964, 65, 66. Em 1968, a ocupação da Faculdade de Direito. Eu era o presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto em 1968. Já era um líder lá. Em 1968 teve o congresso da UNE em Ibiúna. Eu fui preso junto com o Zé Dirceu. Ficamos 60 dias presos por causa do congresso de Ibiúna. Eu saí no dia 12 de dezembro de 1968. Foi o último habeas corpus antes do ato institucional número 5.
o último habeas corpus político antes do ato institucional e o fechamento total do regime ditatorial no Brasil. Depois de 13 de dezembro, aí a escuridão total, eu me formei no início de 69 e passei a advogar. Fui orientador jurídico no Departamento Jurídico do 11 de agosto durante 12 anos e a partir do fim dos dois partidos, assim que foi fundado o MDB, participei da fundação do MDB porque entendia que tinha que existir um partido de oposição. Os estudantes, na época, em 66, isso foi em 66, entendiam que precisavam ajudar a fortalecer o surgimento de um partido de oposição, né? E, a partir daí, participei de algumas campanhas eleitorais do MDB em 66, em 68, em 72, né? E na de 74 foi o ano da virada, e que a Arena perdeu a eleição para o MDB no Brasil inteiro. Nós participamos dessa eleição de 74. Eu participei na época da campanha do Ayrton Soares, Alberto Goldman, aqui em São Paulo. E depois disso, eu tinha, como orientador do Departamento Jurídico 11 de agosto, eu tinha uma atividade política muito ligada aos movimentos de base da Igreja Católica em São Paulo. Movimento contra a caristia, loteamento clandestino, né? E as oposições sindicais, porque os sindicatos na época eram muito pelegos, e eu fui advogado de várias oposições sindicais, dentre eles o Anísio Batista, que disputou o Sindicato dos Metalúrgicos aqui em São Paulo. Fui advogado de oposição sindical em São Bernardo, em São Caetano do Sul, dos metalúrgicos. Em função disso, em 1986, havia um núcleo de resistência à ditadura dentro do MDB, vinculado aos autênticos, dentro do diretório do MDB da Bela Vista, do qual eu participava. Em 76, decidiram lançar um candidato a vereador e eu fui escolhido para ser candidato a vereador. Disputei a eleição, fiquei como 8º suplente nessa eleição. Na eleição seguinte, o diretório decidiu que deveria lançar um candidato a deputado estadual, em dobradinha com Ayrton Soares, que tinha sido eleito deputado federal. E aí eu fui escolhido, fui eleito, então, deputado estadual em 1978, posse em 79. A partir daí nós já falamos um pouco dessa história. Mas eu não posso deixar de dizer, antes da gente encerrar, nosso tempo está acabando. Espero que o senhor não fique bravo comigo, que a gente conversou no intervalo isso, mas o senhor estava me dizendo sobre ser oposição, que o senhor foi a vida toda, no MDB, no PT, que uma das formas de ser uma oposição mais contundente era, de repente, pegar os discursos daquele deputado que tinha trocado de lado e ler o que ele falava antes. O senhor fazia isso? Conta pra gente rapidinho. Aqui na Assembleia eu fiz muito isso, principalmente com os deputados do MDB, quando eles passaram a ser situação no governo Montoro. É importante que quando nós fomos eleitos, em 78, nós éramos todos MDB. E o governador era o Maluf. O Maluf mandou aqui para a Assembleia, por exemplo, o projeto de mudança da capital. Eu ajudei a montar, na época, um esquema de obstrução que acabou prevalecendo e impedindo que a Assembleia Legislativa votasse a mudança da capital, o que seria aprovado, porque o Maluf, àquelas alturas, já tinha maioria aqui na Assembleia Legislativa. E os deputados do MDB faziam um discurso contra a mudança da capital. Ou então, quando o Maluf mandou para cá o Reinaldo de Barros, prefeito biônico. E todos nós fazíamos discurso contra o prefeito, exigindo que houvesse uma mudança na Constituição e eleição direta para prefeito da capital. Quando o Montoro tomou posse, mandou para cá o nome do Mário Covas, um nome que eu respeitava, acho que esse é um dos melhores políticos do Brasil. Mas que eu dizia para ele, olha, Mário, você não pode ser nomeado prefeito, tem que ser eleito, porque a nomeação nós temos que ser contra. E o PT, por uma questão de coerência, é contra a sua indicação. Nada contra o nome, mas a forma de indicação do prefeito. E quando eu fazia os discursos de oposição, aqueles MDBistas que agora eram governo, defendiam a eleição indireta do prefeito Mário Covas. E eu ia para a tribuna e lia o discurso deles contra a eleição direta
no caso anterior. E aí era uma situação constrangedora. Imagina a cara que eles faziam, porque não tem argumento, né? Não ficavam sem saber o que dizer. Não tem o que dizer. Eu lia o discurso e dizia, esse discurso não é meu, esse é discurso do deputado fulano de tal, contra a indicação do prefeito biônico nomeado. E que agora mudou de posição. E agora mudou de posição. E aí o sujeito não tem como justificar a mudança de posição. Deputado, obrigado por essa aula de como ser oposição a vida inteira. Obrigada. Com ideologia. Eu espero um dia deixar de ser oposição. Ter um país que a gente possa todos dizer, olha, o governo é bom, o governo é ótimo, o país é ótimo, o partido é muito bom. Um dia a gente chega lá. Tomara, tomara. Para isso que a gente torce também. O Memórias fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.